Nesse podcast, nós decidimos atender um pedido que vocês fazem bastante, que é a respeito da nossa história. Pergunta de muita coisa, né? Porque nesse podcast eu pensei assim, ao invés de falar só da nossa história, também envolve tanta coisa a mais, porque tem a questão de como o dinheiro foi importante lá atrás para que a gente pudesse arriscar outras coisas. Envolve transição de carreira, tanto minha, porque eu era militar, quanto sua. Envolve quebras de crenças limitantes que eu tinha em relação ao dinheiro, principalmente. Que eu Malu, ela tinha horror à venda. Qualquer coisa, eu não tinha a noção e a dimensão da importância do dinheiro, de uma forma bem geral, assim. Ela não queria trabalhar com isso, viu, no final da faculdade. Eu sou formada em ciência política, para que vocês a gente pode começar por essa parte, inclusive, porque foi após o final da sua faculdade que começou nossa transição de carreira, tanto pra você quanto pra mim um tempo depois. Conta um pouquinho disso aí, Bolinha. Eu fiz ciência política, mais passei ali, fiz ali, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu tava meio que... Tive dificuldades em passar na faculdade. Depois, mais pra frente, descobri o porquê disso. Eu tenho um problema de aprendizado, eu tenho dislexia. Mas não vem ao caso isso agora. E aí eu fiz ciência política, gostava da faculdade em si. Mas não foi uma coisa que eu queria trabalhar. Eu acho que vem ao caso uma observação sobre isso, sim. Sobre a dislexia? Porque, por exemplo, quando eu fiz a prova do Enem, tinha lá a orientação, que era ler a prova toda e depois você começa a resolver, né? A Malu nunca conseguiu ler a prova toda, mesmo fazendo direto de cabo a rabo, por conta da questão da dislexia. Inclusive, pessoas que têm dislexia, elas têm essa possibilidade de optar por alguém ler a prova para elas, ou por receber algumas horas a mais para fazer a prova. O que não quer dizer que a pessoa é burra, tá? Vamos deixar bem claro, não sou burra aqui. Mas gente, é como se o nosso cérebro funcionasse de uma forma diferente e isso nos desse algumas desvantagens, mas também algumas tantas vantagens. Porque eu tenho várias facilidades que uma pessoa normal não tem. Então, é como se o meu cérebro ele tivesse buscado caminhos diferentes, alternativos para conseguir as mesmas respostas de uma pessoa normal. Fiz a faculdade, mas não era uma coisa com que eu me via trabalhando ao longo da vida. Você não se via trabalhando com o Eduardo Cunha? Não é. E aí eu falei pro Bruno, não vai dar certo. Mas como eu já tava no meio da faculdade, falei, por que não terminar e entregar o diploma para os meus pais? Ainda tem essa crença, né? Tem que ter o diploma. A gente também vai que é preso, aí aí consegue, né? Uma cela melhor. Aí eu falei, vou terminar a faculdade. Enquanto isso, né? Falei, vou tentar algum caminho alternativo. Principalmente buscar alguma coisa que, de fato, me fizesse feliz, né? Me completasse de alguma forma. Eu até brinco com o Bruno que logo no início, que a gente entrou na internet, foi pelo blog, né? Porque eu fiz um blog. Pro Bruno, no caso, não foi pra mim. Isso é legal de falar. Eu comecei por pura vocação mesmo, porque eu queria chegar lá e ajudar pessoas e tudo mais, não estava pensando no dinheiro, mas o Bruno estava, né? Não. O Bruno estava. Gente, o dinheiro é o elogio mais sincero, você tá ganhando dinheiro, você tá fazendo bem pra alguém, então sempre estava pensando no dinheiro. Mas essa questão do blog, a gente não optou inicialmente, aliás, a gente optou inicialmente por isso, mas pesquisou outras linhas de negócio anteriores. A gente foi em feira de franquia. Sim, A gente pensou em abrir Cacau Show. E nada contra a Cacau Show, só que seria um investimento muito grande na época, seria todo o nosso capital e mais dinheiro que teria que ser pego emprestado, a gente já começaria errado, né? Na verdade, não dá pra falar que é errado, mas é colocar chances contra você, já começar tendo dívida, não tendo dinheiro em caixa ali pra financiar a operação. Não era, os juros eram muito mais altos, a gente tá falando de 2014, Selic 2015, Selic em 2 dígitos ali em 2015, então não era o ideal, sendo que a gente abriria um negócio físico no Rio de Janeiro, que era uma cidade que, sabe, quem é carioca entende, né? O Rio de Janeiro tem muito problema hoje. Muito problema. A gente, por exemplo, não pensa em voltar a morar no Rio. Temos carinho pela cidade, mas não é o que a gente pretende fazer hoje. Então a gente pesquisou essa parte de franquias, fomos na Cacau Show, visitamos algumas que estavam para repasse, mas no final a gente decidiu, não vamos fazer isso. E como a Malu já tinha criado um site para mim, que não dava muito dinheiro, dava bem pouquinho. É porque eu era amadora, né? Comecei a estudar sobre o site. Na época, eu lembro que eu fiz o site do zero. Tinha algumas plataformas gratuitas, mas não eram legais. E a gente queria, de fato, fazer aquilo ser legal. O Bruno já escrevia sobre educação financeira. E aí, eu fiz esse site, estudei lá como é que fazia, mas não sabia posicionar legal no Google, né? Tinha SEO, era uma coisa bem mais avançada, que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, apesar de vontade de fazer acontecer. E aí, fizemos o blog. O Bruno fez o dele, logo depois eu
fiz o meu. Foi quando a gente pensou, franquia é muito caro, não vale a Sim. pena fazer. Então o que a gente faz? Eu falei, eu já tenho o meu blog, dava um dinheirinho, só que esse era o ponto. Além da gente ser amador nessa parte de SEO, eu também não tinha tempo pra escrever muito pro blog. E eu não escrevia bem, como vocês já entenderam essa parte. Mas tem um ponto interessante nisso. Porque eu pensei, a gente não sabia que a Malu tinha dislexia nessa época ainda. Nessa época não. Mas eu pensei o seguinte, eu não tenho tempo pra escrever. E mesmo assim o blog dava uns R$1.000 por mês, né? Já era alguma coisinha. De AdSense. E era dinheiro extra, porque a gente vivia do dinheiro que eu ganhava no exército. Aí eu pensei, bom, por que você não cria um blog seu? O meu era Você Mais Rico. E aí você abastece com conteúdo, você gosta desse assunto de lifestyle, de alimentação low carb, era o que a gente